Olá, amigos, a paz do Senhor. Jesus estava em Nazaré e ele estava pregando na sinagoga. Porque o templo dos judeus havia sido destruído, congregavam nas sinagogas, que eram a sua igreja. E lá não havia sacrifício de animais, como no templo, mas eles juntavam para orar, para ler a lei, para ler os profetas. E Jesus estava pregando numa dessas sinagogas em Nazaré, quando ele foi expulso de lá, porque eles não aceitaram o ensino de Jesus, achavam até que ele estava blasfemando por se dizer filho de Deus, e realmente ele é o filho de Deus. Isso foi uma doutrina pesada para os ouvidos daquele povo. E Jesus foi para Cafarnaum. Cafarnaum fica ali junto ao mar da Galileia. Nazaré era muito pequenininha. Cafarnaum era uma cidade próspera, mas tinha um inconveniente muito grande no plano espiritual. Era uma cidade muito misturada. Tinha os judeus e tinham as pessoas incrédulas. E era muito complicado pregar ali naquele lugar. Jesus ia todos os sábados, conforme o seu costume, na sinagoga. E lá ele pregava. Esse texto começa assim. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas, eles eram legalistas, eles se preocupavam com a lei, eles ensinavam de maneira muito automática, muito mecânica, e não havia, assim, uma espiritualidade profunda, porque eles eram superficiais nas suas pregações, eles citavam palavras dos eruditos, das pessoas que eles julgavam iluminadas, em detrimento do próprio autor da vida. Eles esqueciam a parte espiritual e pregavam ali o homem. Não era uma pregação que trazia transformação, que fazia com que as pessoas, através do Espírito Santo, pudessem mudar de vida e serem transformadas. Quando se prega com autoridades, tudo é diferente. E Jesus falava como quem tinha autoridade. Ele falava como sendo o próprio Deus, porque Jesus, ele veio na forma humana, viveu como humano, só não foi semelhante no pecado, recebia diretamente do Pai toda aquela informação, porque também era Deus. E ele passava tudo para aquelas pessoas na sua pregação. Eles ficaram maravilhados. E maravilhados aqui, no sentido original, indica que eles ficavam extasiados, porque nunca tinham ouvido ninguém pregar daquela maneira. Sempre ouviam os fariseus, os principais da sinagoga, pregando sem o Espírito de Deus. E isso não convence. O Espírito Santo não fala ali com os congregados. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Quando eles falam: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Satanás estava falando no nome de todos os demônios da legião do inferno, porque fala no plural. E quando pergunta: Que temos nós contigo? Porque realmente não há nada em comum entre Deus e Satanás. Não há nada semelhante entre Deus e os demônios. Então, eles estão sendo coerentes. E quando eles dizem: Vieste para perder-nos, eles sabem que no final eles vão ser destruídos no lago de fogo. Quando Jesus expulsa aquela legião de demônios do Gadareno, eles também perguntam: Vieste perder-nos antes do tempo? Porque eles sabem que ainda não é o momento, mas a única força que pode fazer
perder os demônios realmente é Jesus. Eles não resistem, temem e tremem diante de Jesus. E eles reconhecem o poder dos céus. Eles conviveram com Deus e com Jesus nos céus. E eles foram arremessados na terra como anjos caídos pelo pecado, pela transgressão de quererem ser iguais a Deus em poder. Eles reconhecem que Jesus é o Santo de Deus. Eles têm uma crença às avessas, porque eles não são amigos de Deus, pelo contrário, são inimigos de Deus, são adversários nossos. Mas eles reconhecem que ele é o enviado, muito mais do que muitos crentes, porque eles conhecem as Escrituras, porque conviveram com o Senhor. E quando eles tentaram Jesus, eles tentaram nas Escrituras. Só que Jesus, na sua superioridade espiritual, ele soube muito bem colocar o demônio no lugar deles. Respondeu como quem tem autoridade. E os demônios, eles têm que sair quando o Senhor ordena, eles têm que obedecer. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Ele não queria sair, porque os demônios dominavam ali. Aquela gente que estava dentro da igreja, que congregavam lá, eles nunca tinham visto algo assim, porque da maneira que os judeus pregavam, que os principais pregavam, era uma maneira assim tão superficial, não tinham a espiritualidade necessária para que o Espírito Santo agisse através deles. Eles mesmos não tinham segurança, porque não tinham autoridade no Senhor. E o espírito imundo, ele saiu imediatamente. Não precisou de espetáculo, porque o que a gente vê em algumas igrejas é praticamente um show. É muita pergunta, é Satanás respondendo, e o que não pode é entrevistar Satanás, porque nada que diz respeito a Satanás interessa para o cristão, para aquele que tem fé em Deus, porque o nosso Deus é que rege a nossa vida, é que comanda a nossa vida, e não podemos deixar que Satanás interfira, temos que evitar de todas as maneiras. Então Jesus, ali junto com o homem, ele disse em tom bastante baixo, mandou que ele saísse, e ele saiu. Então não precisa de gritaria, não precisa de ficar mostrando objetos que não tem nada a ver com a espiritualidade, porque o demônio não teme isso. Ele só teme e treme diante do nome de Jesus, pronunciado com autoridade, e não de qualquer maneira. Não é todo mundo que o demônio obedece. Tem que ser pessoas que estão usando dessa autoridade, do autor e consumador de nossa fé. E também uma coisa que a gente vê de errado é que quando alguém está possesso, nunca a gente sabe se foi alguém contratado para fazer aquele show ou se existe mesmo a possessão, mas fazem tanta pergunta, a pessoa fica ali estribuchando, no templo não é lugar para isso. Recomenda-se que alguém lá entre os líderes leve aquela pessoa para um outro cômodo e tire o demônio longe da congregação, porque isso que o demônio quer, fazer teatro, ele quer fazer barulho, ele quer fazer confusão, mas Deus não é Deus de confusão, então isso deve ser evitado. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Depois que Jesus começou o seu ministério, que Jesus veio para a terra, eles começaram a se manifestar, porque se há demônio numa pessoa, ele não resiste, e quando Jesus aparece, eles
se revelam, eles não conseguem ficar calados, porque o poder de Deus é muito grande e eles são muito pequenos, eles são muito fracos, eles falam, eles se revelam. E aqui nesse caso, quando houve essa expulsão, o povo ficou admirado. Primeiro, porque não era comum acontecer isso ali. E segundo, porque com poucas palavras, Jesus ordenou com muita autoridade e o demônio não teve outra saída senão deixar aquele homem. E quando Jesus expulsou o demônio do Gadareno, era uma legião. Aqui parece que era apenas um demônio, mas que falava pelo inferno inteiro. Eles pensaram que fosse uma nova doutrina, porque a doutrina dos fariseus, eles conheciam, porque todo sábado eles estavam ali. A palavra daqueles que estavam escalados para falar naquele sábado era bastante humana, porque eles gostavam de citar pessoas que eles julgavam iluminadas, então eles falavam de maneira diferente, eles só anunciavam, discutiam a lei e não havia a presença do Espírito Santo, aquela presença viva que concede autoridade àquele que fala. Então isso era muito novo, para eles era uma nova doutrina, porque não tinha nada a ver com o que eles conheciam, com o que eles experimentavam dentro da sinagoga. Então, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus tinha sido expulso da sua terra e foi para Cafarnaum. E o seu ministério continuou com muito mais dificuldade, porque havia muitos inimigos do Senhor naquele lugar. Havia problema de espiritualidade. Era uma seara difícil, mas para Jesus não há nada difícil ou impossível. Dentro da própria sinagoga, o Senhor já começou a expulsar demônios. Uma missão complicada, mas para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Mas Satanás não age sem que Deus permita. E o que nós entendemos é que mesmo sofrendo, mas nós como filhos de Deus, eleitos e escolhidos, antes da fundação do mundo, nós temos que manter a nossa fé viva, a luz de Deus acesa em nossa mente, em nosso coração, porque com Deus nós não tememos, mesmo que passarmos por doenças, por dificuldades, nós temos a força de Deus, que é a força maior, é a força incomparável. Então nós não podemos nos deixar levar por tanta coisa ruim que está acontecendo. Ele cuida de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não há nada que possa nos derrubar, porque quando caímos, se cairmos, a mão de Deus, ela vem ao nosso encontro, ele nos toma pelas mãos e nos põe de pé. Esse é Jesus que nós conhecemos pela Bíblia, é Jesus que nós conhecemos pela intimidade, é esse que nós procuramos buscar todos os dias através da oração, através também do nosso exame de consciência, através da reflexão na palavra de Deus. Então, que o Senhor possa continuar conosco, andar conosco, que nós queremos andar com Ele. Porque quando há uma crise, há oportunidade de crescimento. Mesmo que Satanás aproveite também dessa situação para tentar as pessoas na sua falta de fé, o Senhor é maior do que o mal, o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é poderoso, está cuidando de todos nós e nós temos confiança que o Senhor é conosco. Não temamos, mas que depositemos a nossa confiança somente no Senhor, porque só Ele pode fazer maravilhas pela nossa vida, só Ele pode nos suportar nas dificuldades, e só Ele pode ter misericórdia de cada um de nós, porque a sua misericórdia é infinita e dura para sempre. Que cada um de nós possa pensar nessas palavras, que o maligno não toca, não destrói aquele que o Senhor abençoa, aquele que o Senhor elege, aquele que o Senhor escolhe. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê força contra as forças do mal, porque a força do Senhor
é realmente sem igual. E é esta que nos acompanha, é essa que nos sustenta. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos prepare, mesmo nas dificuldades, para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém